Sejam muito bem-vindos ao Pingas e Tombos. Eu sou o Nicolas, CEO de empresas e homem de negócios há mais de 30 anos. E como homem de negócios, eu aprendi que algo muito importante para o sucesso são as conquistas, a determinação, a atitude, as superações. Essas são as pingas. Mas que também os erros, os perrengues, os fracassos também são tão importantes quanto as pingas. Por isso o nome Pingas e Tombos. Esse é um podcast para você se inspirar e aprender com os erros e acertos de pessoas de muito sucesso. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o Marcos Couto. Couto, um prazer enorme recebê-lo aqui. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia, Nicolas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, excelente estarmos juntos. Couto, eu queria começar, tu estava comentando com a Gabriela da sua equipe, que a gente se conheceu lá no Experience Club, né? Do nosso Natália. Natália, muito obrigado por essa conexão. Só aí. E eu lembro que eu tive o privilégio de sentar do teu lado em um dos jantares. Pô. E a gente começou a conversar e eu falei, pô, esse cara é diferenciado. Porque da forma como você falava, o jeito, tá? Eu falei, pô, esse cara deve ser muito bom de negócios. E eu acho que eu acertei. Acertei, não? Olha só, falar da gente mesmo é sempre delicado, né? Mas te agradeço, lembro exatamente dessa data. Aliás, grande abraço para o Natália também. Fiz muitas conexões ali. Acho que o nosso mundo é isso, né? O mundo dos negócios é o mundo das conexões, das pessoas. E é isso, você começa ali uma história e depois você vai comprovando. Então, a sensação era a mesma. Então, tivemos um feat aí muito importante. Estamos aqui hoje. Parabéns por mais essa iniciativa também, por começar um novo projeto. É sempre... Acho que sou o primeiro, né? Então, você é o primeiro. É o primeiro aqui mesmo. Então, parabéns. Vai ser algo muito bacana. Eu espero que bastante próspero aí. Couto, vamos começar. Vai de cara. Quem que é o Couto? Bom, eu sou uma pessoa comum, antes de mais nada. Uma pessoa self-made, então eu sou uma pessoa que se fez como executivo e como pessoa, vim de muito baixo, e escalei e sigo escalando, né? Eu tenho 54 anos, 4 filhos maravilhosos, minha mãe ainda viva, muitos irmãos, uma família enorme, e uma pessoa que está sempre buscando prosperar no bom sentido, evoluir. Então, tento evoluir todo dia como pessoa, todo dia como executivo, e nesse contexto de evoluir, acho que você consegue evoluir quando você consegue também atrair pessoas para isso e trazer pessoas para isso. Isso é o que eu tenho buscado fazer no meu mercado principal, que é o mercado, eu tenho 2 mercados hoje, o mercado de seguros e o mercado de venture capital. Então, são 2 atuações distintas, mas que eu consigo conciliar e que traz benefícios dentro desse desenvolvimento aí da minha carreira e da minha experiência em negócios. Couto, você pode contar um pouco para nós, assim, você já deu uma pincelada, mas queria ouvir um pouco da sua trajetória, só para a gente contextualizar, aí a gente entra de fato nas pingas e nos tombos, pode ser? Claro. Bom, eu tenho quase 40 anos já, eu tenho 54, mas eu tenho quase 40 anos. Você começou super jovem. Exatamente. Eu comecei quando se podia, com 14 anos de idade, começar a trabalhar de fato. Quer dizer, trabalhar de fato eu já trabalhava muito antes disso, mas de fato numa empresa com um registro em carteira. O ano que vem é aquele ano de fazer aquela comemoração, né? Fazer um post, colocar lá meus 40 anos, a foto da carteira profissional, que eu tenho muito orgulho ali. Couto, posso te interromper? Claro. Você acha que isso te ajudou na carreira? O fato de você começar jovem, tão jovem? Então, eu acho que me ajudou, sim, acho que me ajudou. Não acho que está certo, sendo muito sincero. Eu que tenho filhos de distintas idades, quando meu filho mais velho fez 14 anos, e eu olhei para ele... Você se viu? Não, eu vi que pena, como fazer isso com uma criança tão jovem, tendo que trabalhar já com uma atividade tão organizada e tão pesada. Então, correto não é, mas
É bom também quando você precisa, quando naquela época eu tive a felicidade já de começar em empresa boa, é, organizar a vida. Então, é aquela desigualdade que existe no mundo inteiro. O Brasil, naturalmente, tem coisas mais graves, mas que bom que alguém pode trabalhar sem ser explorado. E eu não fui explorado, eu não me considero que eu estava sendo explorado com 14 anos de idade. Não, eu estava tendo uma oportunidade real e pessoas querendo me ajudar de forma real. Então eu nunca me vitimizo por isso, ou acho que isso foi algo ruim nesse sentido. Não, de jeito nenhum. Foi extremamente positivo. Correto não, porque o correto é poder estar lá estudando, poder estar fazendo as coisas adequadas para a sua idade, é o que os meus filhos fazem, o que a maioria deveria fazer. Mas quando você precisa e você consegue encontrar alguém disposto a te ajudar dentro de um contexto positivo, não tem como isso te fazer mal. Isso vai te ajudar. E para mim me ajudou demais. Então, ter começado cedo me ajudou e sempre me trouxe desafios. Eu fui me tornando um executivo com muito conteúdo, mas muito jovem. E aí já começam aqueles desafios de liderança, como liderar sendo tão jovem, pessoas com diferenças de idade e todas essas coisas. E isso já no mercado segurador, você começou já no mercado segurador? É exatamente isso, exatamente isso. Eu começo com 14 anos no Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, Uau. Na Avenida São João, 313, e o meu começo é muito particular, é muito engraçado. A minha mãe consegue que alguém vai ajudar ela, na verdade, ajudar ela a conseguir colocar 2 filhos para trabalhar. E a minha mãe, um dia de manhã, acorda eu e uma irmã e leva debaixo do braço. E foi a primeira vez que eu fui para o centro de São Paulo, para você ter uma ideia. E isso é muito engraçado, curioso, porque a gente chega lá, não sabia nem direito o que estava indo fazer uma entrevista. E aí eu faço uma entrevista e alguém lá, como eu disse, apresentando, ajudando, essa coisa toda. E era para ser office boy, para você saber. E no final, a minha mãe era uma pessoa querida, que trabalhava naquele condomínio, naquele prédio, numa outra empresa, e aí essa pessoa vai me apresentar para uma outra e fala, olha, esse é o filho da dona Cacilda, minha mãe, que era uma querida e todo mundo gostava dela, e falou, olha, então é ele que a gente vai ajudar. E esse, na época, era um superintendente dessa entidade, chega para mim e pergunta, sabe chegar na Avenida São João? E eu, rapaz, falei, e agora? Agora minha mãe me mata, né? Porque eu não vou saber nem responder isso. E aí eu falei, não sei, mas eu chego. Eu respondi alguma coisa assim, que eu ia resolver, ou que eu ia... Eu vi que ficou um clima estranho naquele momento, e esse clima estranho se transformou de que eu estava na Avenida São João e não sabia que estava na Avenida São João. Então esse executivo teve a sensibilidade de falar, o que nós vamos fazer? Como vamos colocar esse menino na rua? E aí ele tomou a decisão de não me colocar de office boy e me colocar para trabalhar no arquivo. Então eu fui contratado por arquivo, eu já não gabaritei para poder ser o boy. Pô, você já entrou promovido, isso? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, assim começou minha carreira no mercado de seguros e vai completar 40 anos em fevereiro de 2026. E de lá para cá, eu basicamente atuei a maior parte da minha vida em seguradoras, nacionais e multinacionais. E aí depois a gente fala aí do último projeto, que é um projeto já de como um empreendimento, como um negócio meu, que é o que eu venho tocando nos últimos 8 anos. Bom, você é um executivo de mão cheia, assim como um grande empreendedor. Mas eu queria focar um pouco nas pingas, né? Uhum. Quais são aqueles sucessos que você acha que são diferenciados, aqueles que você realmente conquistou, foi dureza conquistar, mas que, de repente, você traz consigo, enfim, são momentos, né, ou são projetos, ou são resultados que você acha que te elevaram aonde você está hoje? Uhum. Você poderia comentar alguns deles? Claro. Cara, assim, teve muita coisa, teve muitas etapas. E por isso que, assim, desenvolvimento ou você buscar se aprimorar é a única forma realmente de você seguir
prosperando ou conquistando outras coisas. Então, posso dar um exemplo. Eu estava indo bem, eu me apaixonei muito rápido por seguros, né? Então eu era um rapaz muito simples, da periferia, sem instrução, e o seguro é uma coisa muito interessante, e aquilo me cativou, e você começa a estudar e começa a aprender um monte de coisa, e eu sempre fui conciliando isso com estudo e fazendo curso, mas eu, por exemplo, não tive a oportunidade de estudar idiomas nessa primeira etapa da minha vida. Aliás, eu nem gostava de idiomas. Tinha uma aversão até, para ser honesto. E aí, nesse trânsito de carreira ali, eu estava com uns 24 anos e eu tive uma oportunidade pela primeira vez de participar de um processo e era numa multinacional americana, para trabalhar numa multinacional americana, assumindo um cargo de gerência. Que em geral se requer o inglês. Exatamente, né? Que em geral se requer o inglês. E aí, esse é uma das coisas que, de novo, assim, eu me sobressaí muitas vezes pela minha questão técnica e pela minha vontade de incluir alguns outros skills. E nesse processo, que era necessário ou falar inglês ou falar espanhol, porque parte dos chefes eram latinos, partes eram dos Estados Unidos e da Inglaterra, para quem essa posição reportaria, eu não falava nem espanhol nem inglês. Só que, de fato, o meu conhecimento técnico e o que eu vinha fazendo antes e entregando resultado nas outras empresas, meu nome apareceu muito forte para essa vaga. Essa foi a realidade. Então, muita gente acabou me recomendando para essa empresa, falando, olha, quer resolver esse problema, que é um problema grave aí de sinistralidade, seguro é um negócio extremamente complexo, essa pessoa aqui é muito boa para isso. Então, era muito bom tecnicamente, mas eu não tinha o skills para sentar naquela cadeira. E aí, um diretor, um executivo que até hoje eu tenho uma enorme admiração, que foi fantástico, vou até citar o nome dele, porque eu acho que pessoas que te ajudam e transformam a vida são sempre... A gente tem que ser grato, eu sou muito grato a cada uma das pessoas que me apoiaram e me deram as oportunidades, e acho que eu espero ter retribuído. Então, o Peter Hebring, que é um executivo, que agora mora até no exterior, mas já foi presidente de seguradoras, ele teve a sensibilidade, realmente gostou do meu perfil tecnicamente, um dia me chamou e falou, olha, Marcos, cara, tem que ser você é o cara para resolver isso aqui, mas você vai ter que se esforçar demais para aprender, eu vou apostar em você, mas você tem que aprender inglês e espanhol. E, agora, cara, e precisa ser rápido. Agora, Couto, vamos lá. Porque essa é uma questão no mundo dos negócios, né? Todo mundo fala que você tem, né, os hard skills, etc., a parte técnica e os soft skills. Você acha que, de fato, o que o pessoal via em você era a parte técnica, ou, na verdade, eles olhavam um cara excelente na parte técnica, mas com soft skills que, de repente, poderiam ser trabalhados? Como é que você vê isso? Eu acho que você está correto. Como eu disse, a parte técnica, o hard skill, ele tem que ser bom de verdade. Não dá para você não entender. Eu uso algumas frases, mesmo em inglês, deep, você tem que ser profundo naquilo que você se propõe a fazer. Você tem que conhecer acima da média, você tem que entender muito bem daquilo. Se você quer entregar bem, como é que você vai entregar bem se você é raso, tecnicamente? Esse é o hard, que vale muito a pena você desenvolver. Então, mas você quis essa excelência técnica porque você vislumbrava ter um futuro melhor, evoluir, ou você gostava, ou é alguma coisa inerente? Como é que... É inerente, é porque eu acho que a excelência técnica, de novo, como você ou algo que você toca, que seja um departamento, uma empresa, como é que esse negócio vai estar acima da média, vai entregar diferenciado se você não é profundo, se você é raso nessa parte, que é realmente entender do teu negócio, do teu produto. Então, para mim, isso é sine qua non. Então, você pode fazer ou fazer bem feito. Eu não consigo fazer. Todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Nas minhas empresas, quer trabalhar comigo é fazer bem feito. Fazer bem feito é muito diferente de fazer. Fazer qualquer um faz. Fazer bem feito é outra história. Então, esse para mim é o ponto, esse é o do hard skills, que eu cresci assim, me vi assim,
eu acho que isso vem de berço, né? Eu brinco, uso minha mãe sempre como exemplo. Minha mãe não aceita que você lave uma louça mal lavada. Né? Então, eu ia te perguntar exatamente Cara, isso. Me parece que a influência da tua mãe foi muito grande. muito, muito. Da minha educação, da minha família, da minha educação, da minha mãe, mas em coisas muito simples. Como eu disse, minha mãe te ensina a lavar uma louça e se você lavar um copo errado, ela devolve na pia. Até hoje. Entendeu? Então, é fazer bem feito, realmente, e eu falo isso para todo mundo, né? E aí os soft skills, naturalmente. E aí acho que eu tive um pouco dessa habilidade, tenho um pouco dessa habilidade, e entendo que tem que ser assim, entendo que você tem que... inteligência emocional, que é uma coisa hoje que se fala pouco, mas uma coisa que até se falava mais, está voltando agora como soft skills, mas você precisa ter inteligência emocional. Você precisa entender que tem um contexto bem complexo de pessoas diferentes, o mundo do negócio é gente, então você tem que ter essa habilidade. Então eu acho sim que o Peter ali, de repente, ele percebeu que tinha ali alguém muito sólido de hard skills para resolver a dor, porque tinha uma dor lá, crônica, e que eles estavam sofrendo já há algum tempo, e que essa pessoa tinha ali uma habilidade, e ele decidiu fazer uma aposta, e a empresa decidiu fazer uma aposta, as outras hierarquias. Eu fui entrevistado por pessoas que eu precisei de tradutor na entrevista. Pra você ter uma ideia. Tinha tradutor na entrevista, traduzindo para o espanhol e traduzindo para o inglês, que eu não conseguia entender nem o espanhol nem o inglês. Então, e no fim eu fui o escolhido. E aí começa um desafio, que era a sua pergunta inicial. Então, qual foi esse grande desafio para essa grande mudança? Então, eu me vi com 24 anos de idade, numa posição gerencial, numa empresa americana, onde eu olhava para o lado e via uma quantidade de executivos e de pessoas jovens, talentosas, bem formadas, falando outros idiomas, eu me considerando um cara potente tecnicamente, mas com uma dificuldade absurda de me comunicar e de me... né? E eu fui correr atrás disso. E esse foi um dos maiores desafios da minha vida. Então, assim, eu estudei, assim, muito pesado, espanhol e inglês ao mesmo tempo, durante anos a fio, e acho que consegui conquistar esses skills adicionais e que me ajudaram a prosperar enormemente na minha vida e na minha carreira. Couto, assim, acho que esse é um ponto importante, inclusive para a nossa audiência, né? Você acha que essa questão da disciplina, determinação, atitude, foram esses pontos que te levaram até onde você chegou? Eu acho que sim, acho que sim. Nessa mesma ocasião, eu só estava esquecendo de mencionar um outro desafio um pouco menor, que a gente tinha engravidado, eu e minha noiva. Então eu decidi mudar de emprego e um mês depois entrei nessa multinacional com esse desafio, sem falar inglês, espanhol e grávido, perfeito? Para ser pai e ter que transformar a minha vida de um jeito. Então, assim, muita... O que você sentiu naquele momento, né? Porque era um momento de extremo desafio, né? Como é que você via isso? Você teve medo de repente não dar certo? Ah, claro, claro. Você sempre tem medo de não dar certo, sempre. Não tem como dizer que não, ou você não se sentir... Você fala, exato. Eu pensei o que eu fiz, né? O que eu fui fazer? Né? Exatamente aquele negócio, você fala, meu Deus do céu. Mas, assim, eu tinha uma confiança grande em mim, eu sempre tive uma confiança grande, como eu disse. Esse tema de gostar do que faz, que é importante, eu me encontrei no meu segmento, eu sempre gostei de estudar, então eu tinha muita confiança técnica em mim, muita confiança de que eu tinha um diferencial em relação à maioria. Arrogantemente falando, você tem que se medir nesse nível. É como quando você está lá, como eu disse, eu tenho 4 filhos, né? Eu uso para os negócios também. Eu nunca quis tirar a nota média, eu acho a média uma coisa que te nivela para baixo. Não te nivela, colocou igual, ela está te derrubando. Então, para mim, nota é de 8 para cima. Então, eu nunca estudei para tirar menos de 8. Eu podia não tirar, como eu aceito que meus filhos podem não tirar uma nota 8.
mas eles estudam para tirar de 8 para cima. As minhas empresas, a nota de corte sempre, e das minhas equipes, quando eu lidero, é 8 para cima, para você ter uma ideia. Agora, Couto, você comentou uma coisa que eu queria só explorar um pouco, né? A diferença entre você ser firme, ter objetivos e assim por diante, e você ser arrogante. Ah, total. Como é que você vê isso? Porque me parece assim, eu não imagino ninguém arrogante trabalhando com você, ou do teu lado. Não. Tem 2 personalidades que não vão bater comigo trabalhar. Assim, mas muito pontual. O cara que é soft para cima e hard para baixo. Aquele que, para lidar com o superior, com o par, ele é uma pessoa, e para lidar para baixo ele é outra. Esse tipo de perfil, se eu encontrar na minha equipe, na minha empresa, eu vou corrigir isso e não vai estar lá. Eu acho isso daí uma coisa muito danosa para todas as empresas, muito tóxica. Você acha que isso ainda tem muito esse perfil? Muito. E grande parte das decepções, dos tombos da minha vida, foram com pessoas que eu acabei descobrindo que eram assim. Inclusive casos recentes, que você, infelizmente, te admiro muito, gosto do Nicolas, mas tá aqui, Nicolas, nós nunca trabalhamos junto. Eu imagino você de uma forma, eu te conheço de um jeito, você tem um relacionamento comigo, mas aqui nós estamos lidando numa determinada esfera. Aí eu trago o Nicolas para estar comigo, assumindo uma responsabilidade. O Nicolas segue dessa forma comigo, mas a forma do Nicolas para baixo é uma forma ruim, desproporcional, desrespeitosa. Cobrar é uma coisa, ser desrespeitoso é outra. E nem é uma questão de tom de voz. Eu tenho um certo problema, que eu tenho uma retórica mais forte. E eu já tive. Você é uma pessoa mais dura? Eu me sinto no jeito de falar, no jeito de me expressar, essa coisa toda. Isso, inclusive, sempre me trouxe algumas coisas, e eu tento mostrar muito para as pessoas que, inclusive no meu lado pessoal, também de vida. Cuidado, nem sempre é assim. Uma pessoa que fala suave, que fala calmo, pode ser uma pessoa muito danosa. Eu já tive líderes danosos, e o cara fala suave, o cara é uma coisa, mas ele é muito malicioso, ele é muito negativo nas coisas ou do jeito que ele faz. Então, esse é um ponto super importante para prestar atenção. Então, um tipo que não trabalha comigo é esse. Soft para cima, hard para baixo. E o outro, eu detesto parasita. Eu detesto aquele cara que acha que vai se esconder na estrutura e que outros vão carregar ele, e ele é o mais esperto. Eu acho que também tem um pouco a ver com a minha construção, de ser uma pessoa que saiu do nada para estar desbravando tudo, e quando você faz isso, amigo, você realmente vai identificando quem são os malandros, os espertos, essa coisa toda, e eu tenho muita aversão com esse tipo de coisa. Então, sinceramente, eu não deixo, e se eu descubro, e se eu percebo, e claro que usando metodologias, essa coisa toda, a gente limpa isso da empresa. Agora, Couto, você acha que esses 2 princípios te ajudaram? Porque você fez um turnaround fantástico naquilo que era a BR Insurance, e virou Alper. Né? E hoje é uma potência no mercado de seguros. Vocês são uma das maiores seguradoras corretoras, no mercado. O que te ajudou a fazer e ter tanto sucesso nesse turnaround que você fez? Cara, eu acho que é uma longa construção dessa carreira, né? A gente chegou ali, onde eu estava. Então, esse lugar onde eu entrei, sendo gerente, sem falar os idiomas, 6 anos depois eu já era um vice-presidente na América Latina. Uau. Com 29 anos de idade, eu assumi uma vice-presidência na América Latina, expandi, implantei um monte de países, transformei na maior operação global, e com 34 anos de idade, eu me tornei presidente dessa multinacional no Brasil, que hoje é a Chubb. Então, e presidi esse grupo durante 5 anos, num processo. Posso te fazer uma pergunta? O quanto que isso te custou?
Eu vou te dizer por que da pergunta, tá? Porque eu também, com 20 e poucos anos, já era diretor, depois também virei presidente muito cedo, e eu sei que isso me custou muito, porque a gente, por mais que a gente tenha toda a disciplina, vontade, determinação, psicologicamente, a gente ainda não está maduro. Eu não sei, pelo menos foi a minha. Como é que você sentiu isso? Cara, eu senti de diversas formas. Acho que me custou. Não tem percurso sem percalço. E eu tenho os meus profissionais e tenho os meus pessoais. Então, infelizmente, eu paguei alguns preços. Às vezes eu dediquei demais para o trabalho e menos para a família. Isso tem um preço sempre grande. Eu paguei algum desses preços que são bem difíceis de se pagar, bem difíceis de se pagar. Mas eu prefiro pensar que tudo foi muito mais positivo. Tudo, normalmente eu acabei também sendo recompensado ou colhendo outras coisas que eu não teria conquistado, colhido, conhecido pessoas e tendo tido novas experiências se eu não tivesse seguido nesse caminho. Mas se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Até como, vamos dizer, inspiração ou, vamos dizer, aprendizado para aqueles que estão nos vendo. Né? Olha só, a gente sempre, né, se puder fazer e fazer melhor, aquilo, mas economista do passado, todo mundo é nota 10, né? Dá para tirar 10 comentando economia no passado. Você já se pacificou com o teu passado? Eu já me pacifiquei e acho que você tem que estar assim, porque senão você vai achar que não dá para escrever a história de novo. Ninguém escreve a história de novo. Então, uma história você tem que viver, como disse, é percurso e percalço. Então, assim, você vai amargar algumas coisas. Eu acho que tudo isso é formação de caráter, é formação de personalidade. Qual é a indicação para todo mundo? Cara, realmente presta atenção ali no lado família mesmo, família primeiro grau, perfeito? Então, assim, o quanto que isso é importante, o quanto que você tem que estar ali mais atuante, porque esses percalços são percalços que machucam muito, deixam muitas marcas, muito tempo para você recuperar essa coisa toda. Mas, de novo, eu acho que todo mundo tem que passar, entendeu? Então, eu sou bastante orgulhoso dessa história toda e dessa jornada toda, que ainda tem mais um monte de coisa para fazer, né? Agora, voltando à questão da Alper e da transformação que você fez, o que você acha que foi fundamental para você alcançar o sucesso onde vocês chegaram? Eu vou dar uma pequena parte, porque eu não consegui chegar na Alper ainda e eu acho que, como eu te falei, eu sou um cara deep e o ciclo completo, porque a história da Alper, que é uma história incrível que a gente vai falar, mas eu tive que cumprir todas essas coisas. Então eu tive essa experiência, segurador, e aí em 2000, quando eu estava com 39 anos, 16 anos nessa empresa, 5 anos como presidente, essa coisa toda, eu quis fazer um movimento de carreira. E aí foi quando eu já entrei numa outra fase da minha vida, uma outra fase onde eu já queria outras coisas. E lembra que eu comecei a trabalhar porque eu precisei, não porque eu quis. Então, eu sempre gostei do mercado financeiro, eu sempre tive vontade pelo mercado financeiro, mas eu nunca consegui me dedicar para isso. E aí, naquele momento, eu acabei encontrando uma forma e falei, eu vou vir para o mercado de capitais. Já tinha me especializado em mais um monte de coisa, e feito muitos cursos, e aprendido muita coisa, e já estava enveredando, fazendo algo paralelo de investimento, em venture capital, essa coisa toda. E eu tomei uma decisão de vida de deixar o mundo corporativo tradicional das empresas tradicionais multinacionais e trabalhar com o mercado de capitais brasileiro. O que é trabalhar com o mercado de capitais? Trabalhar com empresas aqui, locais, investidas por fundos locais e, de preferência, que eu queria, trabalhar com o mercado que se diz de private equity, com os fundos de investimento que aportam e querem transformar a empresa ou recuperar empresas e fazer isso prosperar. Eu queria fazer isso.
Mas você, então, foi buscar uma pressão Maior. maior, porque Maior. exatamente esse é um ambiente super competitivo. Exatamente. Então, isso foi uma coisa, assim, deliberada minha. Foi uma decisão de vida que eu tomei. E eu fiz isso, pra você ter uma ideia. Então, eu fiz isso e eu comecei a buscar oportunidades e surgiram algumas oportunidades nesse sentido. E eu tomei uma decisão de pedir demissão dessa multinacional, onde eu estava, 16 anos, sim, como presidente. Puxa, sua esposa olhando para você num cargo, né, bem Aham. posicionado numa multinacional, pô, enfrentando um mercado que é um mercado, entre aspas, selvagem. Aham. Você não teve pressão contra? Como é que foi isso? Cara, é assim, tive o desafio de convencer para tudo isso. Então, assim, mas ela me apoiou, teve do meu lado ali e eu estava convicto. Eu também, como eu disse, minha personalidade, e eu queria muito isso, eu queria muito. Eu estava cansado também da. Você trabalhou bastante tempo, eu acho que são. O mundo corporativo tem vários tipos de ambientes, instituições, essa coisa toda. E o mundo das multinacionais é um mundo cansativo também. É um mundo que tem uma parte onde você gasta uns 30, 40% ali do seu tempo em toda uma parte muito burocrática, muito pesada. E eu estava cansado disso. E eu queria realmente essa experiência nova. E como eu disse, eu sou uma pessoa naturalmente meritocrática. Eu acabei me convertendo num executivo que gosta de meritocracia, adora meritocracia, essa coisa toda. Então, e eu busquei esse mercado e, como eu disse, tinha algumas oportunidades e optei por uma. É, podia não ter sido algo tão desafiador, mas na verdade esse foi meu primeiro turnaround. Então, eu optei e pedi demissão, como eu disse, dessa multinacional e decidi assumir a presidência de um grupo que era investido por dois gigantes fundos de private equity do Brasil. Era uma empresa chamada Tempo Assist, era uma empresa listada na Bolsa de Valores, uma empresa que de 5 segmentos que ela atuava, 4 eu nunca tinha nem feito nada, para você ter uma ideia, e ela estava praticamente quebrada, ela estava 80% desvalorizada na Bolsa. Uau. E era um turnaround. Então, era um processo de. Os investidores já estavam há muito tempo na empresa, mais de 8 anos, e quando o investidor fica tanto tempo, isso é péssimo lá para a carteira dele. E eu decidi fazer isso, assumir essa empresa e ter essa experiência e tocar uma empresa listada na Bolsa de Valores, mercado de capitais, relação com investidores, turnaround, 3.500 funcionários, 5 divisões de negócio. E esse case foi um case, graças a Deus, de sucesso. Agora, posso fazer uma pergunta, Couto? Me parece que esse foi o teu lado empreendedor Falando mais alto. falando mais alto. Foi isso? Foi. Definitivamente foi. Porque tem muita gente que é assim, né? Você vai se consolidando numa multinacional, numa empresa, enfim, onde você é mais um, né, dentro de uma estrutura, mas você começa a ser aquele empreendedor interno, né? Isso tem um nome que agora eu esqueci. Intraempreendedor. Intraempreendedor. Isso, Que é uma coisa super válida, e eu acho que as empresas precisariam reconhecer isso para dar vazão, porque muitas vezes a empresa não faz certas coisas exatamente porque falta esse perfil. Mas às vezes o perfil está lá dentro. Exatamente. Eu não sei se você talvez sentiu assim, né? Falou, pô, aqui eu não tenho mais espaço na multinacional, eu vou tentar ser quase que um empreendedor numa outra situação. E aí, pelo jeito, era o que você queria. É isso. Agora, deve ter sido o ó do Borogodó, né? Conta aí os perrengues, né? Um pouco, o que você passou, porque eu imagino, você pegou uma empresa praticamente quebrada, pelo que você está dizendo. Né? Como é que foi isso para você? Cara, primeiro você acertou totalmente. Aliás, tem muito negócio de falar assim, eu visto a camisa, eu realmente visto a camisa. Mais do que vestir a camisa é ser intraempreendedor. Aliás, tem livros ótimos sobre isso. Eu ouvi um passarinho me contou que você está escrevendo um livro também. É uma das coisas que a gente tem que a gente diz que tem que fazer e eu espero um dia conseguir concluir, né? Já faz bons anos que eu estou nesse projeto e uma hora sai aí deixar alguma contribuição nesse sentido. Mas o intraempreendedorismo é algo realmente muito importante e que eu acabei me construindo assim. De novo, vem desde a minha origem, desde tudo que foi batalhar cada uma das coisas. Então, isso é super importante.
Cara, o desafio ali na Tempo foi colossal. Foi uma coisa, assim, absurda, e que me demandou uma energia muito pesada. A primeira coisa é que era uma empresa que as empresas dão errado por N razões, N razões. Então, nos 2 projetos, que esse e o próximo que a gente vai comentar, que foram casos de turnaround, a minha primeira resposta para todo mundo foi: "Como que você resolveu?" É assim, a minha resposta é: não tem bala de prata e nem tiro de canhão. Não tem uma solução. É um conjunto enorme de coisas que você tem que fazer para resolver isso daí. E com baixo otimismo. O que é baixo otimismo? A coisa mais comum de alguém que tenta resolver alguma coisa que está muito crítica é querer acreditar que o contexto, que o cenário vai ajudar, que vai ser bom, que algo vai dar certo. E eu não conto com isso. Ah, eu sou muito mais pessimista nisso. Então, o processo que eu acabei desenhando e implantando de turnaround, ele é mais duro do que o cenário espera. Mas, como você comentou, foi algo assim, desde o meu mercado, né? Meus amigos me ligando e falando: "O que você fez? Você é louco. Não tem como. Isso aí, você acabou com a sua carreira." E, cara, eu estava de novo feliz. Eu estava fazendo o que eu quis fazer, eu estava sentado num lugar onde eu tinha buscado, eu ia tocar uma empresa no mercado que eu queria, eu ia ter uma primeira oportunidade com uma empresa listada em bolsa, eu ia lidar com fundos de investimento que eu não conhecia, vários segmentos que eu também não dominava. Eu estava extremamente empolgado. Essa que é a grande realidade, Nicolas. É impressionante, mas a energia que eu tive e o tanto que eu estava empolgado com aquilo ali Agora, fez a diferença. o Couto, tudo bem. Esse é o lado bonito, né? Aham. Mas teve algum perrengue ou alguma coisa, por exemplo, no caso, né, da Tempo, Uhum. que você olha e fala: meu Deus do céu, eu apostei e não deu certo, Hum. eu decidi, jamais deveria ter tomado aquela decisão. Sim, total, total. Mas você pode dar algum exemplo para gente? Não, posso. Cara, teve coisa assim, uma das divisões a gente não conseguiu recuperar e a gente fez um write-off da divisão, que é encerrar uma operação. E esse é um caso assim que, para mim, um dos casos assim de mais insucesso. Mas é um misto desse país, da burocracia desse país, e de um contexto de concorrência desleal. Então, esse país permite tantas formas de você ter negócios ou fazer negócios, ou as empresas não serem reguladas ou controladas. Então, eu tinha uma empresa SA listada em bolsa, alta governança, tendo que operar com políticas, preços, padrões altíssimos. Que preço você tem que cobrar por isso? 10. Enquanto os seus concorrentes operam com mão de obra terceirizada, quarteirizada, cooperativada e mais outros modelos. Não tem, é como se fosse insustentável aquilo ali. Então, por mais que esse negócio a gente conseguia fazer ele rodar como negócio, ele não era sustentável com o mercado ali de concorrência que existia. E que se permitia, porque juridicamente é um limbo que existe aqui no Brasil, onde o Ministério Público vai tendo atuações empresa a empresa e não uma atuação setorial. Tem coisas que, para você resolver, você deveria buscar fazer uma solução setorial. Então, nós 2 aqui, ou 10, estamos no mesmo segmento. Isso aqui não está regular. Aí o governo vem regular isso aqui. Mas ao invés de regular como setor, ele começa a regular empresa a empresa. Os times dessa regulação são distintos. E isso desequilibra de uma forma muito ruim. Então, isso tornou que esse negócio foi uma dor muito grande. E nós tivemos que tomar uma decisão. Essa divisão tinha 600 funcionários, uma marca consolidada, para você ter uma ideia. E eu fiz a recomendação para os acionistas de que a melhor solução para aquilo era write-off.
E como pra é que você ter uma se ideia. sentiu quando você fez essa recomendação? Muito difícil, muito difícil. É uma decisão muito difícil. Então, mas eu salvei a empresa fazendo isso. Então, assim, as outras divisões, aquilo ia ser insolúvel. Essa foi uma das primeiras decisões ali para resolver um negócio que eram 5 divisões, onde uma era insolúvel. Então, resolvido aquilo, a empresa passou a ter outro contexto. Então, são essas decisões que você tem que tomar. Então, assim, não dá para você comprar um carro a mais que você não consegue pagar. Isso vai te desequilibrar completamente. Não dá para você viajar, fazer 10 viagens, quando você pode fazer 2. Entendeu? Então, assim, aquilo era um câncer dentro do conglomerado. Agora, Couto, vamos lá. É comum a gente tentar salvar a todo custo. Uhum. Como é que foi o teu processo? Porque é assim, você pode salvar depois de investir muito dinheiro tentando recuperar e tentando, né, porque enfim, a gente quer ao máximo proteger o negócio. Mas muitas vezes você tem que tomar a decisão o mais rápido possível exatamente para proteger o negócio. Como é que você se sentiu naquele momento lá? É um ótimo ponto. Eu trabalho rápido. Eu acho que assim, por isso que assim, o hard skills que eu te comentei e que você falou, eu boto ele tão ou mais relevante muitas vezes que os soft skills. Quando você sabe realmente, você tem que tomar ação. Não dá para ficar postergando um negócio que, cara, ou então você não sabe mesmo. Você não tem a visão clara. Eu posso te dar um outro exemplo, que foi uma outra divisão que eu arrumei e que foi possível e que foi rápido também. A gente tinha uma divisão lá de planos odontológicos, para você ter uma ideia. E que tínhamos comprado 7 empresas. E aquilo era uma loucura. Das 7 empresas, 50% dos negócios já tinham evaporado, para você ter uma ideia. Uau. E os caras, 4 anos depois, em 4 anos, eles compraram essas 7 empresas, eles estavam discutindo sobre 2 redes de atendimento, e eles ainda estavam operando 3 marcas de 7, 4 anos depois. E essa empresa fritando um mess. E uma briga, disputas, inclusive no conselho, sobre o que deveria prevalecer, porque lá estava o fundador de uma, o fundador da outra, aquela coisa toda. Eu entrei nessa empresa em 25 de abril de 2011. Se eu não estou enganado, em 5 de agosto de 2011, não prevaleceu nenhuma das 3 marcas. Eu lancei uma marca nova, chamada Tempo Dental, e eu decidi qual rede ia continuar, que era uma rede chamada Odonto Empresa. Hard skill. Hard skill. E mudei. E mudamos. Moral da história, essa divisão foi vendida anos depois, com um dos melhores resultados do mercado, recuperando e crescendo mais do que ela era antes. Outro negócio. Um negócio que 4 anos... Então, é muito importante você ter profundidade, ter uma convicção. O líder precisa ter convicção. Se você não tiver convicção na sua vida, as coisas podem dar errado, mas você tem que ter convicção. Você vai se apaixonar por alguém, vai casar com alguém, você tem convicção daquilo. Pode não funcionar, mas você tem que ter convicção. Fazer por fazer, não. Você acha que é importante, essa parte da convicção é interessante, né? Porque o verdadeiro líder, ele vai para ganhar, ele vai para disputar a bola com a canela dura. É isso. E aí você vai aprendendo o que dá certo, o que não dá certo. É isso. Eu erro com convicção. Eu erro com convicção. Eu acerto com convicção. Eu faço com convicção. Essa é uma característica minha. Assim, uma característica. Então, foi isso que funcionou ali, para você ter uma ideia. 6 anos e meio depois, a Tempo se tornou líder no mercado dela e a gente desinvestiu essa empresa, vendendo. Já tinham tentado fazer 2 vezes um processo de venda sem sucesso. Eu lembro. E eu fiz um processo de venda complexo, que eu fui vendendo divisão a divisão, e que funcionou. E que tudo isso, 6 anos depois, 1,3 bi, e todos os acionistas felizes, é uma empresa próspera até hoje,
que está aí no mercado, que eu até hoje estou no conselho dessa empresa, para você ter uma ideia, e que emprega tanta gente e que é uma empresa que me dá orgulho. Então, é um exemplo bem firme aí de projeto. Couto, a gente está chegando já mais para o final da nossa conversa. Eu vou dizer no meu caso, né? Tem duas frases que eu levo comigo sempre, né? Quando eu estou numa situação difícil, eu olho para mim mesmo e falo, poxa, se fosse fácil, qualquer um faria. E tem uma outra frase que me motiva sempre, que é nada precisa ser do jeito como é. Você tem essas frases, você tem algo, algum mantra, alguma coisa que você carrega para te ajudar no dia a dia ou ajudar nesses momentos? Olha, eu acho que eu nem sou uma pessoa tão boa com essas coisas, sabe? Assim, mas eu não gosto de errar no básico, que é o hard skills. Então, assim, as coisas mais simples para mim são as mais efetivas, entendeu? As coisas mais simples são as mais efetivas. Você acha que os 80% do sucesso estão nas coisas mais básicas, mais simples? Total. Se você não tem compromisso, se você não tem disciplina, se você não tem uma forma correta de lidar com pessoas, cara, assim, não tem jeito. Você vai errar e vai errar feio. Se você errar, focar na perfumaria, que é o que todo mundo gosta, papel aguenta tudo. Em cada uma dessas empresas que eu cheguei e que tinham passado muita gente tentando arrumar, se você vê os business plan, eles são maravilhosos. Realmente eles são maravilhosos. Mas é uma perfumaria e o básico daquilo ali não é verdadeiro, entendeu? Então, eu acho que as pessoas se perdem nesse contexto, como eu disse, de imaginar sempre algo mais positivo, pelo menos para fazer coisas duras. Você tem que ser mais realista do que... Sonho grande é uma coisa, quer ver? Eu gosto muito de sonho grande, né? Pensar no longo prazo de fazer coisas grandes. Mas eu digo o seguinte, sonho grande se realiza todo dia. É todo dia. A realização é agora. Eu penso grande. Aonde a Alper hoje, que a gente é a maior corretora de seguros nacional, 8 anos depois de eu assumir de novo como uma empresa quebrada, que não estava desvalorizada 80%, que estava desvalorizada 95%, que a gente hoje tem mais de 1.200 funcionários, que a gente tem mais de 25 filiais, que a gente coloca mais de 6 bilhões em negócios no mercado. O Couto, me parece que tudo aquilo que você fez lá na Tempo meio que abriu caminho para você ir para a Alper e ter o sucesso que você teve. Foi isso mesmo? Corretíssimo. Aí foi a minha decisão de empreender de verdade, né? Então, eu ali, mais uma vez, os vários turning points, né? As várias vezes que você se provoca, eu mais uma vez me provoquei e falei, chegou minha vez agora. Então, eu tive uma experiência executiva, eu tive uma experiência sendo intraempreendedor, eu tive uma experiência fazendo turnaround, e eu falei de novo, chegou minha vez, eu vou tocar o meu negócio, eu vou montar o meu negócio. E o jeito que eu decidi fazer isso foi montando uma consolidadora de corretora de seguros no país, que é meu segmento, mas eu ia começar um negócio do zero, que acabou não funcionando, seria uma longa conversa aqui, e que, de novo, eu decidi fazer o quê? Pegar uma empresa que tinha problema, que estava listada na bolsa, que precisava de um turnaround pesado, e eu assumi esse negócio, entrei como investidor, atraí outros investidores para estar comigo, e fiz exatamente um processo parecido com o que eu tinha feito na Tempo. Primeiro de recuperar esse negócio, então não foi um passo para trás, foram muitos passos para trás, para depois voltar a andar para frente. Então foi um dos turnarounds mais difíceis, eu acho, no mercado de capitais. Era uma empresa listada na bolsa, para você ter uma ideia. Mas o Couto, que eu me lembre, assim, a BR Insurance era super desafiador, porque assim, estava dando prejuízo, eram 40 e tantos M&As que vocês tinham feito, enfim, eu imagino que você chegou lá e estava realmente aquela coisa devastada, maravilhosa.
Terra devastada. Ali tinham sido 49 M&As antes de mim. E isso virou um mess. A empresa estava 95% desvalorizada, para você ter uma ideia. Bom, de novo, como eu falei, você precisa entender profundamente. Então, eu estudei muito esse negócio, mas muito. Estudei muito o mercado. Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos, para você ter uma ideia, conheci todas as principais consolidadoras de corretoras. E eu voltei com uma convicção, de novo, de como eu deveria fazer, organizar e virar aquilo. E aí eu fui para a execução desse negócio. Tinha alguma receita de bolo, alguma coisa que te chama a atenção, que foi, vamos dizer, o core para fazer a coisa de fato evoluir do jeito que evoluiu? Olha, a receita de bolo foi entender que o modelo, a maior parte da minha vida fui segurador. O segurador é quem toma o risco, perfeito? É quem paga o sinistro, essa coisa toda. O corretor de seguros é o intermediador. É quem está aqui na relação entre a seguradora, o ressegurador e o cliente. A primeira coisa foi realmente entender que era isso. E sendo uma corretora, a convicção foi, eu quero estar no escopo total de atender esse cliente no todo. Porque quando você é segurador, você não fica arriscando fazer todo tipo de negócio, porque tem risco atuarial. Perfeito. Isso é muito complexo. É igual banco. Você não vai ficar fazendo todo tipo de investimento. Já na corretagem, aqui é uma consultoria. E essa consultoria, desde o começo, eu desenhei para que nós fôssemos uma consultoria completa. Uma consultoria onde eu atendo o meu cliente em todas as necessidades dele de seguros. E aí a empresa foi desenhada para ser dessa forma. Dessa forma. E aí, esse processo foi um processo de, como eu disse, muitos passos para trás para depois andar para frente. Então, quer exemplo de tombos ou dificuldades? Eu queria só aquela palhinha, né? Aquelas coisas principalmente, de novo, né? Olhando para a audiência, né? Quais são aqueles exemplos que, de repente, as pessoas podem olhar e falar, opa, talvez em algum momento eu me depare com coisas parecidas. Enfim, queria só aproveitar o teu... A empresa tinha 8 anos de mercado. 8. Antes de mim, 7 presidentes. Deus do céu. 7. Ok? Alguns que não duraram 1 ano. Eu assumi essa empresa nessa situação, listada na Bolsa de Valores de São Paulo, desvalorizada a 95%, perdendo dinheiro há 4 anos consecutivos. Bom, passos para trás, 35% a menos eu diminuí o quadro de pessoas, fechei 3 áreas de negócio, consegui desfazer as 2 últimas aquisições que tinham sido feitas, encerrei uma operação de um negócio paralelo de administração, de benefícios, refiz todo o conselho, a governança da companhia, tirei 49 aquisições anteriores, trouxeram mais de 150 pessoas como sócios para dentro da empresa. Sobraram 5 executivos comigo. Porque é inadministrável. 5. Né? Sobraram 5. E profissionalizei o modelo de gestão da empresa. Bom, moral da história, o que parecia impossível, 10 meses depois, a empresa deu o primeiro lucro, depois de 15 trimestres consecutivos perdendo dinheiro. Para você ter uma ideia. Só que 40% menor do que o tamanho que ela tinha. 40% menor do que o tamanho que ela tinha. Ou seja, vamos lá. Em 10 meses eu assim, destruí, né? E fiz uma nova empresa de um tamanho menor, buscando uma outra perspectiva. Mas isso é super interessante, né? Porque, assim, para turnaround, acho que esse é uma boa receita, né? Você tem que resgatar e manter tudo aquilo que é bom, reforçar o que é bom, mas você tem que se livrar de tudo aquilo que é peso extra. Exato, não adianta você querer continuar carregando algumas coisas ou acreditar. Os 7 presidentes antes de mim, 4 deles, 3 pegaram momentos de crescimento e ainda assim não sobreviveram. 4 deles tentaram fazer turnaround.
E 4 deles, você acha que não cortaram pessoas ou que não tomaram ações, mas não faz na medida que deveria fazer. Lembra que eu comentei de que eu não espero um cenário positivo. Eu espero um cenário duro, que eu tenho que estar preparado de uma empresa que já não está bem, sobrevivendo num cenário duro. Então, é essa moldagem que eu dei para os meus casos de turnaround. E aí isso se torna muito sólido, porque é muito ruim você chegar e fazer e daqui a pouco, não vou cortar 35% o quadro de funcionários, eu vou cortar 10%, que dói do mesmo jeito, impacta a empresa inteira do mesmo jeito. É muito difícil de fazer e não gera o resultado que você precisa ter. Não gera. Couto, Você não captura. Mas isso que você comentou é brilhante, né? É simples, mas é brilhante, né? Não basta você fazer a coisa certa, você tem que fazer na medida certa. Isso, exatamente. Você colocar ali o peso, o volume, o que tem que ser feito. Bom, resolvido isso, eu também não acreditava na recuperação da marca. Eu acreditava na recuperação da empresa, mas não da recuperação da marca. Meu nome é tudo, seu nome é tudo. Nome é uma coisa importante. Então, a gente buscou um novo nome, que é Alper. Alper é a fusão de 2 palavras que chama alta performance. E aí, como eu disse, eu sou um cara que gosto disso, meritocracia, tudo isso. E a gente transformou a empresa, mudou o nome para Alper, há 8 anos atrás. E desde lá, essa empresa cresceu organicamente, porque o nosso primeiro pilar é crescer orgânico. Então, a gente cresce organicamente todo trimestre e a gente acelera fazendo aquisição, que era o que a empresa fazia. Então, eu não resolvo dor do crescimento orgânico com aquisição, o que é uma grande armadilha e que muita gente faz. Eu cresço orgânico e acelero fazendo aquisições. E aí, nos últimos 8 anos, com tudo isso, a gente comprou 25 empresas. 25 empresas e crescendo orgânico, 2 dígitos, todos os últimos trimestres, para você ter uma ideia. Excepcional. A empresa que tinha quase 600 funcionários, que eu diminuí para 300 e pouco, hoje tem mais de 1.200 funcionários. A empresa tinha 10 filiais, eu diminuí para 3. Hoje a empresa tem mais de 25 filiais pelo Brasil, para você ter uma ideia. A empresa que atuava em poucos segmentos de seguro, hoje atua em todos os segmentos de seguros. Então, e a gente se tornou, nesse curto espaço de tempo, que eu acho, já a maior corretora de seguros nacional. A Alper é a maior corretora de seguros nacional hoje. Então, isso é muito relevante. A gente coloca mais de 6 bilhões em prêmios. E a 5ª maior do Brasil já. Então, com multinacionais que estão aqui há 50, 70, 100 anos. E a gente concorrendo em condição de igualdade com um time de primeiríssima linha e com um futuro muito promissor ainda, com muita coisa para fazer. Couto, se você tivesse que traduzir, vamos dizer, a essência da Alper em uma palavra, uma frase, qual seria essa? Cara, é uma empresa que entrega acima da média. Alta performance. A gente faz para estar acima da média. É aquilo que eu comentei no começo. Uma pessoa para estar dentro da Alper, ela tem que se adaptar à Alper. A Alper não dá. O mundo hoje tem uma demanda de que as pessoas querem tudo na personalização dela. O mundo corporativo não dá para funcionar assim. Eu não tenho essa boa notícia dentro da Alper. A Alper vai ser a melhor empresa para cada um dos nossos funcionários. A melhor empresa para cada um, mas não a empresa perfeita para cada um. A Alper tem a característica dela. A Alper tem a cultura dela, tem o modelo de negócio dela, tem o modelo de gestão dela, tem o modelo de atuação dela. Você tem que se adaptar à Alper. A Alper se adapta a você, mas você se adapta à Alper. Não tem, eu não abro mão disso de jeito nenhum. Eu não deixo nem alto, como eu disse, as pessoas têm uma responsabilidade corporativa. Você não é, uma empresa não é uma pessoa física. Um CNPJ é uma reunião de CPFs, mas é um CNPJ. Isso aqui tem uma identidade. O comportamento das pessoas tem que estar alinhados com o da empresa. E a empresa tem que ser a melhor empresa dentro do possível para todos, mas ela tem que ter uma personalidade.
Mas, o Couto, mais uma vez você comentou alguma coisa que parece simples, mas é um tremendo pulo do gato, né? O que você está dizendo é o seguinte, né? Eu otimizo, eu maximizo o potencial da empresa se eu conseguir aproveitar em cada um dos funcionários, colaboradores, o máximo deles dentro daquilo que a empresa pode ir. Total. E aí eu meio que expando, né? Como você expandir uma zona de energia, né, para o máximo possível para ter alta performance. Brilhante, É brilhante. isso, e a gente tem uma empresa deliciosa, a gente tem uma empresa que é Great Place to Work desde o meu 2º ano lá. A gente tem um clima agradável, a gente brinca, a gente trabalha duro, mas se diverte, entende? Mas respeita isso. Empresa tem personalidade jurídica. O que está acontecendo no mundo hoje é as pessoas não quererem aceitar que uma empresa tenha sua personalidade jurídica. Ela precisa ter uma personalidade. Quando ela é pensada, qualquer pessoa se for empreender, qualquer negócio que ele for montar, ele vai pensar como essa empresa tem que ser. E isso tem que prevalecer a vida inteira. Tem que ter, pode ser adaptado, pode ser melhorado, pode ser corrigido, mas existe personalidade jurídica. Existe. E é esse misto. A empresa vai até as pessoas e as pessoas vêm até a empresa. Então, tem pessoas que não se adaptam na Alper. Normal. Tá tudo certo. E tem a Alper que não se adapta a algumas pessoas. Né? Então, é isso que faz a diferença e a gente tem uma empresa, como eu disse, que eu acho que hoje é um case aí no nosso mercado e tem muito futuro ainda. Couto, brilhante, né? Agora, só para a gente finalizar, e o futuro? Como é que você se vê, você, Couto, e como é que você vê a Alper? Bom, estão falando que a gente vai viver muito, né? Então eu tenho 54, sei lá, mas tem muitos anos aí pela frente. Então, assim, eu não consigo me ver parado ou qualquer coisa. Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para realizar. A ambição com a Alper é muito grande. A gente, de fato, é muito ativo nesse mercado e está muito bem capitalizado com investidores de primeiríssima linha. A gente já deixou o mercado de capitais, fechamos o capital, fizemos uma OPA, trouxemos fundos internacionais. Então, a empresa está no momento, só para você ter uma ideia, nós estamos em setembro desse ano. Esse ano eu já fiz 5 aquisições de empresas, para você ter uma ideia. Uau. Então, a gente está voando, a gente segue voando, tem muita coisa para fazer. Meu sonho continua sendo aquele sonho grande, né? E que, quem sabe, um dia a Alper internacional ou outros voos maiores ainda. Então, o futuro é um negócio muito amplo, tem muita coisa para fazer. O mercado brasileiro é enorme, a gente tem muita coisa ainda para penetrar, muitos estados para chegar. A gente já tem mais de 25 filiais e tem estados importantes que eu não tenho um escritório ainda. E o negócio de seguros, como eu disse no começo também, para mim é um negócio totalmente pessoas, tá aqui, né? Eu sou um consultor, essa coisa toda. E para nós, venda e pós-venda tem que estar na ponta. A venda e pós-venda tem que estar na ponta. O fator humano ainda pesa, essa é uma né? diferença nossa em relação aos nossos concorrentes maiores. Ninguém tem a quantidade de escritórios que a gente tem. E é porque está dentro, de novo, do nosso DNA corporativo. O nosso DNA corporativo é que a nossa entrega do produto são pessoas e essas pessoas têm que estar na ponta. Então ainda tem uma enormidade de oportunidades de M&A para ser feita pelo Brasil inteiro. A gente compra, para você ter uma ideia, pelo Brasil inteiro. Esse ano eu comprei uma corretora em Lucas do Rio Verde, para você ter uma ideia, no Mato Grosso. Faço ideia. Ah, bom, Mato Grosso, ok. Lucas do Rio Verde, né? Então, esse é o bonito da coisa e tem muita coisa e eu me sinto muito animado aí para seguir tocando, prosperando com o meu time, que é um time de alta performance, um time de executivos de primeira linha, que eu trouxe comigo e estão me ajudando a fazer essa companhia ser o que ela é. Couto, para finalizar, você tem alguma mensagem para a nossa audiência? Olha só, não se preocupe aí com os percalços ou com os tombos, né? Então, é do game. Eles virão. Eles virão. A única garantia é que eles virão na vida pessoal ou na vida profissional. Saiba disso.
e comemore, tome as pingas, né? Então, aproveitando aqui, tome as pingas, comemore. Tem que gostar de comemorar, eu gosto de comemorar, né? Então, acho que esse é o recado. Não tem coisa fácil, não fica pensando nisso, é exatamente isso, tropeçando e avançando, tropeçando e avançando. Então, dá para ir longe ainda assim. Perfeito. Bom, Couto, o que eu posso falar? Gratidão, Obrigado. super obrigado por ter vindo aqui. Acho que é uma conversa excelente. Eu convido todos vocês aí, quem puder, por favor, que dê o seu like, siga o canal, e nós vamos ter muitas conversas incríveis ainda como essa que acabamos de ter com o Couto. Couto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Nicolas, parabéns, excelente papo. Obrigado, um abraço.